Nós vamos compartilhar a palavra de Deus, e o texto que vamos compartilhar está na carta de Paulo aos Efésios. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, vamos compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Esse texto é um texto que tem um versículo muito conhecido dos irmãos, certamente, e nós vamos ler o capítulo 5, tá? A partir do versículo 16, leremos até o 26, ok? Gálatas, capítulo 5, tá? Eu falei outra coisa? Ah, desculpa, falei, estou pensando numa coisa e falando outra. Botou até Efésios lá, desculpa, tá, meninas? É Gálatas, aí, obrigado. Isso, Gálatas é porque fica pertinho, e tudo o mesmo autor. Então, olha só, Gálatas 5, tá? 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, invejas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Que o Senhor aplique aí esta palavra ao nosso coração. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto de Gálatas, o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta à igreja da Galácia, uma igreja muito boa, uma igreja que havia uns irmãos, companheiros aí de Paulo, e uns irmãos que faziam a vontade de Deus. Uma igreja boa, uma igreja que, apesar de ser uma igreja boa, era uma igreja que estava se entregando ao pecado. Se você observar aí no versículo 6 do primeiro capítulo, você vai ver que Paulo vai falar da inconstância daquela igreja. Era uma igreja boa? Era, mas era uma igreja que vivia assim, olha, altos e baixos. Era uma igreja inconstante. Inconstante de que maneira? Era uma igreja que às vezes estava muito fervorosa, às vezes estava gelada. Então era uma igreja que flutuava muito, oscilava muito na sua vida de intimidade com Deus. E aqui, se você observar, olha o que Paulo diz no versículo 6 do primeiro capítulo: admira-me que estás passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, era uma igreja que em algum momento se deixava levar pelas crendices, pelas heresias que estavam acontecendo naquela época. Então, era uma igreja que muito facilmente eles passavam de uma doutrina para outra, eles mudavam de fé, mudavam de crença, sabe? Daqui a pouco voltava a serem fervorosos de novo. Então era uma igreja que precisava ser orientada pelo apóstolo Paulo, e ele começa dando essas orientações, falando para aquela igreja que eles precisavam mudar de vida. Porque na verdade, meus irmãos, nós sabemos que fomos um dia chamados para a liberdade, mas o apóstolo Paulo diz que nós fomos chamados à liberdade, mas não podemos usar esta liberdade para dar ocasião à carne.
Está aí no versículo 13 do capítulo 5. Então eu não posso usar a liberdade, mas Cristo me libertou, eu sou salvo em Jesus, então agora eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É verdade, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, no que diz respeito às coisas espirituais, a servir a Deus, ao enfrentamento do diabo e das hostes celestiais da maldade. Mas nós não podemos todas as coisas naquele que nos fortalece para fazer aquilo que a gente quiser fazer. Isto é, usar esta liberdade que Deus nos deu e o poder que Deus nos concedeu em Jesus para fazer também coisas da carne, para praticar coisas que não venham a agradar ou glorificar a Deus. Então tudo isso nós precisamos pensar. E aqui neste texto especificamente que nós lemos, nós sabemos que é um texto conhecido, que nos fala de obras da carne, fruto do Espírito, e eu não vou falar de cada um deles, porque dispensa comentários, essas questões aqui, mas o que eu quero mostrar para os irmãos, é que Espírito e carne são duas forças conflitantes. Duas forças conflitantes, são dois reinos opostos entre si, dois reinos opostos e de origem distintas, tá? A parte aqui do fruto do Espírito vem de Deus, vem da parte do Senhor, a parte das obras da carne vem do inimigo das nossas almas, então isso é conflitante o tempo todo dentro de nós. E nós vivemos muitas vezes essa divisão dentro de nós entre essas duas tendências, sabe? Porque é importante nós pensarmos que dentro de nós somos seres espirituais, mas também precisamos lembrar que temos dentro de nós a nossa natureza carnal, humana. E a natureza humana nossa, ela clama sempre pelas coisas ruins, pelas coisas deste mundo. Nós sabemos que o homem sem Deus, ele é incapaz de desejar ou de praticar alguma coisa que venha a agradar a Deus. Isso faz parte da nossa doutrina reformada. O homem sem Deus é nada. Jesus disse: sem mim, nada. Então nós precisamos entender e interiorizar no nosso coração que nós dependemos da parte de Deus, da ação do Espírito Santo, para vencer os obstáculos que nós passamos em relação à carne nossa. Então é sobre isso que eu quero deixar para você meditar. Como vencer, como ser vitorioso, nessa luta entre a carne e o Espírito. Isso é muito importante. Se você observar, a primeira coisa que ele vai dizer aqui é: andai no Espírito. Se você observar aí, Espírito está com letra maiúscula, falando do Espírito Santo. Andai no Espírito. O que seria andar no Espírito? Andar no Espírito é andar fazendo, pensando, sendo usado pelo Senhor o tempo todo, mas principalmente tendo a palavra de Deus dentro do seu coração para não pecar. Porque é assim que nós pecamos menos, é assim que nós resistimos a alguns pecados. Quando a palavra de Deus diz que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, não quer dizer que o salmista não iria pecar em momento nenhum, não, mas ele iria resistir a alguns pecados. E será, meus irmãos e irmãs, que nós temos conseguido resistir a alguns pecados? Será que temos resistido a algumas práticas que não agradam a Deus? Para que isso aconteça, para que você realmente receba a vitória nessa luta interior que a gente trava, é preciso andar no Espírito. Andar no Espírito, não é andar em, é andar no. Isso quer dizer que o que você fizer, aonde você estiver, você vai estar no Espírito Santo. Isto é, o Espírito Santo precisa preencher toda a sua vida. Nós somos habitação de Deus, não é isso? Nós somos morada do Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem que preencher todo o nosso ser. Deus não quer tomar conta da metade da sua vida ou de 90%. Ele quer ser o seu Deus integralmente. E quando nós passamos a crer em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo que clama: Abba, Pai, Paizinho, me abençoa.
e aí você passa a andar nele, a andar com e andar nele. Então é muito importante saber que onde você vai, você está ali como uma habitação do Espírito de Deus. Então onde você estiver, o que quer que você esteja fazendo, precisa pensar se Deus está agradando-se daquilo que você está praticando. Então é preciso, a primeira coisa, andar no Espírito. Mas depois ele diz no versículo 18, que se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então precisamos andar no Espírito, mas também precisamos ser guiados pelo Espírito. Para ser guiado pelo Espírito, meu irmão e minha irmã, tem que ter um sentimento, né, de submissão muito grande a Deus. Um sentimento de submissão. O que é isso? É um sentimento de obediência. É um desejo de obediência o tempo todo. Porque ser guiado pelo Espírito, imagina, o Espírito está falando assim, ó, faça isso. E aí você fala, não quero fazer não vou fazer. Então você não vai ser guiado pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito precisa ser servo, precisa ser submisso. E precisa ter um ouvido muito atento, muito sensível, né, às coisas que o Espírito Santo fala no seu coração. Eu não sou músico, mas Júlio que pode dizer muito bem isso. Existe um grupo seleto de pessoas na música que tem o chamado ouvido absoluto, não é isso? Aquela pessoa que consegue perceber notas só de ouvir, ele vai dizer, esse tom é esse, né? Com muita facilidade, com muita tranquilidade. Às vezes, os sons de até outras coisas que não são música, ele consegue saber a nota, essas coisas. Pois é, muitas pessoas têm esse ouvido absoluto, porém, nem sempre a igreja tem esse ouvido absoluto para ouvir o Espírito Santo. Não é verdade? Precisamos ter esse ouvido absoluto para poder ouvir a voz de Deus sempre, por mais sussurrante, né, que seja a voz do Espírito Santo. Você se lembra de Elias quando estava na caverna? Elias lá na caverna, ele teve terremoto, teve vento forte, teve raio, teve trovão, teve tudo, ele não ouviu, mas quando teve um cicio suave, ele pôde ouvir baixinho lá, ó, a voz de Deus falando com ele. Muitas vezes, irmãos, Deus não vai bradar, Deus não vai, sabe, fazer escândalo, mas Ele vai falar calmamente no seu coração, e nós precisamos ter ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Mas esse ouvir a voz de Deus não é apenas ouvir como se fosse com o aparelho auditivo, não, é ouvir de dar ouvidos, isto é de atender, é de obediência. E nós precisamos obedecer ao Senhor. Por isso, ele diz que nós podemos sim resistir a tudo isso, nós podemos sim vencer essa luta da carne contra o Espírito, se nós andarmos no Espírito e se nós formos guiados pelo Espírito. Então, tudo aquilo que o Espírito Santo der direção, você faz. Você vai consultar o Espírito de Deus. Pastor, mas como é que é esse negócio, consultar o Espírito de Deus? É orar, nada mais é do que orar, de que colocar nas mãos do Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer que eu ande? Quais palavras o Senhor quer que eu fale? Não é isso? Igual nós citamos semana passada sobre Manoá, não é? Que perguntou para o Senhor, como o Senhor quer que eu eduque essa criança que vai nascer? Sabe, é assim, é consultar o Senhor. Você pode observar, meus irmãos e minhas irmãs, que nós consultamos o Senhor nas coisas grandes. As coisas grandes, não é verdade? Eu vou ter que mudar, Senhor, eu vou mudar. Senhor, eu tenho que fazer aquele concurso. Senhor, eu tenho que fazer aquela cirurgia. Aí você consulta a Deus. Mas nas pequenas coisas, a gente não consulta o Senhor. Sabe por quê? Porque a gente acha que dá conta. A gente acha que, eu posso tomar decisões sozinho, sabe? Mas nós somos para com Deus filhos como crianças, sabe, como crianças, e as crianças não podem tomar decisões sozinhas, não é verdade? Não podem, ou não deveriam, não é? Por quê? Porque não tem a maturidade, e muitas vezes nós somos cristãos sem maturidade, e ainda não podemos tomar decisões sozinhos. Precisamos, portanto, consultar o Senhor o tempo todo. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu haja?
E aí, quando Deus der a direção, que você possa ser guiado pelo Espírito. O apóstolo Paulo, certa vez, ele foi impedido, né, de pregar na região da Macedônia. Por quê? Porque Deus deu outra direção, não é a hora, não é o momento. Precisamos ouvir a voz de Deus para saber qual o momento de agir, qual o momento de falar, qual o momento de se calar, porque a Bíblia diz que há tempo para todo o propósito. E às vezes nós, não percebendo isso, a gente se precipita. E a Bíblia diz que aquele que se precipita com a sua boca, peca. Então nós precisamos buscar direção do Espírito Santo de Deus. Depois, mais à frente, ele vai falar então, das questões dos que são de Cristo, crucificaram a carne, lá no 24. Como eu disse, eu não vou pontuar cada obra da carne, cada fruto do Espírito, porque isso você já viu. Mas eu estou te mostrando aqui como você pode ter subsídios para vencer essa luta interior que todos nós enfrentamos. Meus irmãos, eu sempre costumo dizer o seguinte: tem duas coisas em relação ao inimigo que a gente não pode fazer. A gente não pode superestimar o inimigo, dizendo assim, não, ele está derrotado, ele não pode nada e tal. Não superestime, né, o inimigo, achar que ele pode tudo. Mas também não subestime, isto é, não fique pensando que ele não faz nada. Entende? Você não pode ficar dando microfone para o diabo, tá certo? Dando ibope para ele, achando que ele pode tudo e que tudo é o inimigo, tudo é o capeta. Mas também você não pode subestimar, achar assim, não, eu estou protegido, não acontece nada comigo e tal. Não, sabe, é preciso tomar sempre cuidado, é preciso estar atento e atenta ao que Deus quer para você. Por isso ele diz, no verso 24, e os que são de Cristo crucificaram, olha bem, crucificaram a carne com as suas paixões e com as suas concupiscências. Meus irmãos, essa aqui é a terceira coisa que nós precisamos entender para que possamos realmente começar aí o processo, né, dessa vitória interna que nós precisamos ter dentro de nós mesmos, né? É preciso crucificar a carne, isto é, entender sim, né, que nós somos falhos, somos pecadores, entender que você não é, né, um super-homem ou uma mulher maravilha, não é? Mas entender que você depende da graça de Deus. E a cada dia, esse crucificar aqui, né, a carne, significa a cada dia de oração, a cada dia de vida, você falar, Senhor, me dá graça, Pai, para que eu possa realmente buscar as coisas do Espírito, para que eu possa, ó Deus, mortificar a minha carne, ó Deus, me ajuda. Sabe, é buscar ao Senhor, é você colocar para você mesmo, olha, eu não vou fazer desta forma. É quando você acorda de manhã, né, um exemplo muito, muito claro, né, aquele dia que você está super, hiper cansado, você fez tanta coisa no dia seguinte, você acordou de madrugada, foi deitar tarde da noite, não é? Mas você acorda assim, a vontade era fazer o quê? Era acabar, puxar o cobertor de novo e continuar dormindo, porque o seu corpo quer fazer o quê? Dormir. Mas você sabe que você precisa levantar, que o compromisso te chama, e você fala, não, eu não posso, e você vai e toma aquela chuveirada, né, de preferência gelada para despertar. Brincadeira, né? Gelada nem pensar, né, Júlio? De jeito nenhum. Eu também não. Mas pelo menos você se desperta, né, e põe o pé no chão e eu tenho que ir porque não tem jeito. Ainda que você vá, né, porque você precisa. Bem, nós precisamos de Deus, nós precisamos andar no Espírito, nós precisamos fazer a vontade de Deus, nós precisamos fazer a obra do evangelista. Então, eu e você precisamos fazer o quê? Crucificar, mortificar a carne. Senhor, minha vontade, Deus, não é fazer nada hoje, nem ir à tua casa. Mas eu vou, Senhor. Imagina aquele verão escaldante. Senhor, minha vontade agora está lá na beira do mar. Eu também, não é? Mas Senhor, eu vou para a tua casa, porque eu vou te adorar. Senhor, meu desejo era nunca mais olhar para a cara do fulano, mas Senhor, eu vou falar com ele, vou orar por ele, por ela, porque eu estou aqui para te adorar.
Então está vendo como é que você mortifica a sua carne o tempo todo? Nós somos chamados a crucificar a carne com as suas paixões e com as suas concupiscências. E eu quero finalizar nessas poucas palavras, lembrando a vocês que a palavra de Deus diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará nas trevas. Bem, o que quer dizer isso? O apóstolo Paulo, ele usa essa palavra concupiscência várias vezes, não é verdade? Você já deve ter lido inúmeras vezes essa palavra concupiscência, Paulo usando isso, e principalmente falando da concupiscência dos olhos. Por quê? Porque a maioria dos pecados que cometemos, eles entram pelos olhos. Os nossos olhos são a porta de entrada para o bem ou para o mal, assim como outros sentidos do corpo também, é claro, mas a visão é realmente algo muito importante e que pode trazer muitos males para você. Por isso Jesus certa vez falou, olha, para os seus apóstolos e para os fariseus, porque perguntaram, Senhor, mas quem pecou para que ele nascesse cego? E aí ele disse, olha, nem ele e nem seus pais pecaram, mas tudo isso é para a glória de Deus. Mas aí eles questionaram mais ainda Jesus, e Jesus, olha, se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Porque na verdade, Jesus tinha plena consciência de que a maioria dos nossos pecados entram pela porta chamada visão, olhos. Você olha e cobiça, você olha e deseja mal, você olha e fica irado, é desse jeito. Os nossos olhos, se você não enxergasse, por exemplo, muitas coisas você não faria, muitos pecados você não cometeria. Você não ia julgar a roupa da morena, falar assim, está assim, está assado. Você não ia pensar que o cabelo do irmão, da irmã está desse jeito. Você não ia ficar pensando mal, porque você não teria visão. Então é muito importante nós realmente mortificarmos, crucificarmos a nossa carne com as suas paixões e concupiscências. E aí, meu irmão e minha irmã, desse jeito, você conseguirá ter uma coisa que o cristão deve buscar sempre, chamada humildade. Humildade. O último versículo que nós lemos hoje diz, não nos deixemos possuir de vanglória, isto é, não precisamos achar assim, eu sou melhor do que a Conceição, eu sou melhor do que o Juarez, o que eu tenho é maior, é melhor, o que eu posso fazer é sempre mais perfeito. Não nos deixemos possuir de vanglória, isto é, tenhamos humildade para reconhecer e ter o nosso irmão como superior a nós. É isso que a Bíblia nos ensina. Pastor, tudo isso é fácil? Não, claro que não. Mas quem disse que ser crente era fácil? Não é verdade? Ninguém disse que seria fácil, pelo contrário, que teríamos aflições, que seria uma luta constante. Então, precisamos continuar nesta luta. E a nossa luta, diz a palavra, não é contra a carne e nem sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesta manhã, você tem armas muito especiais para poder vencer essa luta interior da carne contra o Espírito. Ande no Espírito, seja guiado pelo Espírito e peça ao Senhor para te ajudar a crucificar a cada dia a carne, as paixões, as concupiscências, para realmente viver no Espírito. Então perceba, andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito e viver no Espírito. E aí o apóstolo Paulo arremata, quanto a viver, viva para Deus. Quer vivamos, quer morramos, somos de quem? Do Senhor, propriedade exclusiva de Deus, disse Pedro. Então que Deus te abençoe a viver desta forma, que Deus nos abençoe a experimentar sempre o melhor de Deus e a poder ouvir o que Deus tem para falar a cada um de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, antes de nós passarmos ao estudo de hoje, nós queremos lembrar, na semana que vem, a nossa Sociedade Auxiliadora Feminina, nossas mulheres aí, a SAF, estará realizando, promovendo um café da manhã para o Dia dos Pais, que beleza, Então você que é pai,
deve vir, mas a presidente, a irmã Analéia, pediu para que possam os irmãos se inscreverem quem virá, para elas terem uma ideia, né, da quantidade de pessoas que estarão presentes por causa do café da manhã, para não desperdiçar e para não faltar. Nunca faltou, não é? Então, às vezes sobra, né? Mas graças a Deus por isso. Ah, pastor, mas só então os homens vão vir? Não, os filhos vão vir também, é claro, né? Então, os irmãos, as irmãs, todos estão convidados, porém, devem colocar o seu nomezinho lá no grupo, que vai ter uma listinha lá, a partir, né, de depois do almoço, vai ter uma listinha lá, tá certo? Você põe o seu nome lá, você não precisa colocar o nome de todo mundo, você pode colocar assim, o seu nome e do lado, mais 2 pessoas, o seu nome, mais 3, aí a gente vai saber quantas pessoas tem para participar do café, tá bom, queridos? E também quero fazer um outro convite muito importante. Sábado que vem, dia 12, nós teremos um culto aqui na igreja muito especial, gente. Queria muito que a minha igreja estivesse muito bem representada. Eu não quero ficar envergonhado aqui com quase ninguém da minha igreja aqui não. Pelo contrário, queria que toda a igreja viesse. Então esse convite, você sabia que no dia 12 de agosto é o dia chamado Dia do Presbiterianismo no Brasil. É o dia em que os primeiros missionários chegaram à ilha de Villers-Gagnon, né, lá no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, e que pela primeira vez, né, alguém presbiteriano pisou aí em solo brasileiro para poder pregar o Evangelho. E nós agradecemos a Deus anualmente por esta bênção, porque senão não teria chegado até nós o dia de hoje. Então venha celebrar com a gente, tá bom? O pastor Cid Caldas, da Igreja Presbiteriana de Botafogo, vai estar pregando aqui nesse sábado, sabe? Um pastor, uma pregação certamente muito abençoada. E vamos ter Ministério de Louvor trabalhando aqui, provavelmente o Ministério de Louvor da Igreja do Parque Aurora. Então, venha celebrar com a gente, vai ser muito bom a sua participação aqui conosco, nesse próximo sábado, vai começar às 19h30, essa programação é do presbitério todo, então várias igrejas estão sendo convidadas, nossas 13 igrejas estarão sendo representadas aqui. Eu espero que nós tenhamos casa cheia nesse dia para louvar o Senhor. Se você vier, já vai ser menos um lugar aí para poder ser ocupado. Pessoas vão estar aqui, se Deus quiser, tá bom? Conto com a participação de cada um dos irmãos. Nós vamos orar, encerrando esse momento e nos despedindo dos irmãos que estão em casa, através da internet, para prosseguirmos com a nossa escola dominical. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, quero te agradecer, Senhor, por esse tempo aqui na tua presença, nesta manhã, tempo, ó Deus, de palavra do Senhor, tempo de refrigério, de adoração, mas agora eu te peço, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, ó Deus, conduza agora o estudo que teremos da tua palavra, para que possamos, ó Deus, ser abençoados por ti. Abençoa cada irmão, cada irmã, ó Deus, nesta manhã, os irmãos que estão em casa também, que não puderam vir por um motivo justo, que todos sejamos alvos da tua graça. Assim oramos desde já e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.